Você acredita que existem anjos de 4 patas? Porque depois de ouvir essa história emocionante, talvez você mude completamente a forma como enxerga o amor e a proteção. Uma menina de apenas 12 anos vivia um verdadeiro pesadelo e o pior, dentro da própria casa, até que um cão policial fez algo de arrepiar. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta de que cidade do Brasil você está vendo esse vídeo. Ninguém desconfiava do que se passava. Naquela casa de portão verde, do lado de fora, a rua parecia um cenário de propaganda de margarina. Céu fechado, vento leve e os passarinhos soltando seus cantos distraídos. Mas lá dentro, a história era outra. Uma história emocionante e cheia de suspense que ninguém ousaria imaginar. As paredes escondiam segredos que nem o tempo conseguiria calar. "Você vai pagar por isso!" gritou Márcia, com uma fúria que atravessava os azulejos da cozinha como uma navalha no silêncio. A voz dela cortou o ar como se rasgasse a tarde inteira. Isadora, com apenas 12 anos, encolheu-se como um papel amassado no canto do armário. O cinto enrolado na mão da madrasta parecia mais pesado do que o mundo nas costas da menina. Era mais um capítulo daquela rotina de dor que ninguém via, ou fingia não ver. Era ali, naquela cozinha, que começava uma história incrível, embora difícil de acreditar. O primeiro golpe veio sem aviso, como a chuva que cai do nada. Um estalo seco, direto nas costas finas da menina, que nem sequer soltou um gemido. Ela havia aprendido com o tempo que o silêncio era sua única defesa e sua pior prisão. E como muitas crianças que sofrem em silêncio, ela já não sabia mais o que era certo ou errado. Só sabia que respirar doía. E mesmo assim continuava. Márcia bufava como um touro. Seus olhos, cheios de ódio, buscavam culpa em cada detalhe do rosto da enteada. "Você me obriga a fazer isso!" gritava como se a menina fosse culpada por existir. A menina não revidava, não falava, não corria. Apenas aceitava, como quem já sabia que gritar não adiantava. Isso era o mais cruel, a ausência de surpresa. Tudo era previsível demais para ser suportado. E enquanto o mundo lá fora seguia alheio, dentro daquela casa, o tempo parava. Era como se os ponteiros do relógio se recusassem a andar, como se respeitassem a dor de Isadora. A menina se escondia mais do que qualquer objeto daquela casa, e mesmo assim, era quem mais gritava por socorro. Gritava com os olhos, gritava com o silêncio, gritava com a forma como se encolhia. Se alguém passasse na calçada, talvez ouvisse algo. Mas a vida costuma ser surda para histórias como essa. Histórias emocionantes demais para caberem num suspiro e assustadoras demais para se encarar de frente. Era mais fácil fingir que nada acontecia naquela casa de portão verde. E era justamente isso que deixava tudo ainda mais cativante e cruel. Na cabeça de Isadora, a única saída era imaginar. Ela criava histórias incríveis dentro de si, com finais felizes, com mães de verdade e lares de verdade. Porque, naquele mundo criado, ninguém levantava a mão para machucar. Era ali, no fundo da mente, que ela se refugiava. Crianças fazem isso quando a dor é maior que o corpo. Mas algo estava diferente naquele dia. Thor, o cão da casa, estava inquieto. Sentado na porta, ele rosnava baixo, como se também soubesse que havia algo errado, algo que ninguém mais via. E era como se aquele cachorro, resgatado pela PM, treinado, atento, estivesse esperando o momento certo. O momento em que essa história emocionante daria uma guinada que ninguém esperava. O som do copo se espatifando no chão quebrou o que restava de paz. O suco escorreu como se fosse sangue, tingindo o azulejo branco com a fúria que Márcia já não conseguia conter. "Tá vendo o que você me faz fazer?" Ela gritou como se culpasse a menina por sua própria monstruosidade. Isadora, sem hesitar, ajoelhou-se entre os estilhaços, tentando limpar o chão enquanto o medo latejava em cada parte do corpo. Era uma cena tão brutal quanto cativante, de tão real. Seus dedos finos tremiam. Um corte abriu na palma da mão,
Mas ela não reclamou. A dor física era fichinha perto da dor emocional que carregava todo dia. A cada caco retirado, parecia que ela recolhia os pedaços do que um dia teve de infância. Era uma história emocionante, daquelas que ninguém acreditaria se não estivesse vendo com os próprios olhos. Uma menina limpando o chão de sua própria dor. Thor, o cão policial aposentado, observava a cena do quintal. Os olhos fixos, o corpo rígido, o rosnado contido. Ele não era um animal comum. Era como se entendesse tudo. Já vira coisas demais, enquanto servia à corporação. Mas ali, diante daquela menina de olhar sofrido, havia um tipo de violência que nem mesmo ele sabia como enfrentar. A que se esconde atrás de uma xícara de café e um avental florido. O tempo passava lento, como um castigo. Isadora limpava tudo em silêncio, como se estivesse em transe. E em cada movimento, havia um pedido mudo de socorro. Era fácil não perceber, porque ela fazia questão de não chamar atenção. Assim como muitas crianças que sofrem caladas, ela desenvolveu a habilidade de se tornar invisível. Mas invisível mesmo, só para quem não queria ver. Márcia andava pela casa como uma sombra. Os chinelos faziam mais barulho que a consciência. A mulher não gritava mais. O silêncio agora era sua forma mais afiada de ferir. E talvez seja esse o pior tipo de agressão. O que não deixa marcas visíveis, mas apodrece por dentro. Era um suspense contínuo. Uma bomba relógio emocional pronta para explodir a qualquer momento. No quintal, Thor continuava atento, os pelos do dorso eriçados, as orelhas viradas para dentro. Ele já tinha farejado drogas, perseguido bandidos, ouvido tiros. Mas nenhum desses perigos parecia tão urgente quanto o que via agora. Era como se sua missão ainda não tivesse terminado. Ele estava ali por um motivo, e sabia que, em breve, teria que agir. Dentro da casa, Isadora subiu as escadas devagar. Cada degrau era uma sentença. O sangue ainda pingava do dedo, mas ela cobriu com o lençol. Sabia que mostrar dor era o mesmo que pedir mais dor. Por isso ela sorria na frente dos outros. Por isso tirava notas boas, fazia a lição, arrumava tudo. Uma história incrível. Se pensarmos que alguém tão pequena carregava um fardo tão grande, e mesmo assim, ela ainda tinha esperança. Esperança de que alguém percebesse. De que, em meio ao caos, alguém finalmente perguntasse com sinceridade: "Tá tudo bem com você?" Porque às vezes tudo que uma criança precisa é que alguém pergunte. Mas naquela casa de portão verde, ninguém perguntava. Ainda. A maçaneta girou com um estalo seco. A fechadura rangeu como se reclamasse da rotina. E então o barulho da bota pisando no chão frio ecoou pela sala. Tenente Augusto estava de volta. O fardamento amarrotado e o rosto exausto entregavam as 36 horas de plantão. "Cheguei", murmurou, mais para ele mesmo do que para alguém. Na sala, o cheiro de café requentado misturava-se com um clima de tensão que ele parecia não notar. Márcia apareceu na porta da cozinha, com um sorriso ensaiado. "Ela se machucou na escola, caiu da escada", disse com uma calma que parecia treinada. Augusto olhou para Isadora, sentada no sofá com o braço escondido sob um cobertor. Não perguntou mais nada. Apenas assentiu, como quem carrega o peso do mundo nas costas e não quer mais um fardo. Foi um silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. Thor observava tudo da soleira da porta. Não latia, não rosnava, só olhava. Seus olhos fixos em Augusto pareciam gritar algo que o homem não escutava. Era como se dissesse: "Você não tá vendo?" Mas Augusto, como tantos outros pais, acreditava no que era mais fácil engolir. E a história emocionante que se desenrolava diante dele passava despercebida, como tantas histórias incríveis de dor e abandono. O tenente largou o coldre sobre a estante, tirou a farda com pressa e foi direto ao banho. A água quente não lavava só o corpo, mas também a culpa que ele ainda não sabia que tinha. Enquanto isso, Márcia voltava à cozinha como se nada tivesse acontecido. Isadora ficou ali,
imóvel, encarando o chão. Às vezes ela imaginava o que aconteceria se dissesse a verdade, mas sempre desistia antes mesmo de abrir a boca. Na cabeça de Augusto, havia um redemoinho de preocupações. O tráfico na zona norte, o tiroteio na vila industrial, a papelada que precisava preencher. Só não havia espaço para ver a própria filha. E talvez essa seja uma das maiores tragédias silenciosas. A ausência do pai presente que, mesmo estando ali, não enxerga. É uma dor que corrói por dentro. Um tipo de abandono que vem disfarçado de cansaço. Thor andava em círculos, incomodado. Seus instintos de K9 alertavam que algo estava fora do lugar. Ele já não era um cão ativo da PM, mas a memória muscular estava viva. Já vira mentiras disfarçadas de cuidado. Já sentira o cheiro do medo estampado na pele das vítimas. E naquele dia, algo nele dizia que o pior ainda estava por vir. O suspense pairava no ar. Isadora, encolhida no sofá, cochilava sem descanso. Cada vez que fechava os olhos, revivia o som do cinto cortando o ar. Ela se machucou na escola. A frase da madrasta ecoava como zombaria. E era ali, naquele cochilo inquieto, que sua mente tentava escapar. Ela queria ser salva, mas já havia aprendido a não esperar por ninguém. Afinal, até quando o pai chegava, nada mudava. E do outro lado da porta, Márcia sorria enquanto lavava a louça. Aquela casa era o palco de uma história cheia de emoção, dor e surpresa. Uma novela real, onde o mocinho ainda não sabia que era parte do enredo. E o vilão já estava no centro da trama. Mas como toda boa história cativante, a reviravolta se aproximava, bem devagar, mas com força suficiente para mudar tudo. A manhã nasceu sem cor. O céu, ainda mais cinza do que no dia anterior, parecia antecipar o que viria dentro daquela casa. Isadora levantou-se sem fazer barulho. O corpo inteiro doía. Cada passo era uma lembrança viva da noite passada. As costas ardiam, o braço pesava, mas ela caminhava. Não por força, mas por hábito. Como quem sabe que a dor vai estar ali, com ou sem permissão. Na cozinha, Márcia tomava café em silêncio. Um silêncio que gritava. Vestia um avental com estampa de flores e folheava uma revista como se fosse a dona de um comercial de margarina. Mas bastou ouvir os passos da menina para mudar o semblante. Vai limpar a casa e some da minha frente, ordenou, sem tirar os olhos da página. A rotina estava instaurada, uma sequência cruel, cativante pela frieza com que era mantida. Isadora arrastou o balde pela sala como fazia todos os dias. O som da água batendo no chão virou trilha sonora do sofrimento. Thor, no canto do corredor, observava atento. Ele reconhecia aquele som. Para muitos era só a limpeza da manhã. Para ele, era sinal de submissão. Já ouvira isso em casas, que invadira com a PM. O barulho do balde, como o choro calado, denunciava mais do que 1000 palavras. Enquanto esfregava o chão, a menina se lembrava de como gostava de estudar. Na escola, mesmo calada, era a primeira da turma. Aluna exemplar, diziam os professores. Mas ninguém imaginava o que se escondia por trás da menina de mochila arrumada e olhos fundos. Era ali, na escola, que ela sonhava. E era quando voltava para casa que os sonhos desmanchavam como espuma no ralo. O tempo na casa parecia congelado. Márcia mal falava. Quando o fazia, era para dar ordens. Nada de elogios, nenhum bom dia, nem uma pergunta sincera. Só comandos curtos, secos, duros. E Isadora respondia com obediência automática. Não porque queria, mas porque precisava sobreviver. Era uma história emocionante porque, mesmo sem afeto, ela seguia em frente. Como muitas crianças fazem. Como muitas já fizeram. Thor caminhava ao lado da menina em silêncio. Às vezes, se deitava onde ela estava. Às vezes, lambia sua mão ferida. Era seu jeito de dizer, tô aqui. Um gesto pequeno, mas imenso para quem não tem mais ninguém. Isadora não falava, mas sabia. Ele era o único que escutava. O único que nunca a mandou calar.
O único que não precisava de palavras para entender o que ela sentia. No fim da tarde, ela recolheu os panos sujos. As costas já estavam ardendo novamente. A água fria não ajudava. E mesmo com o dia escorrendo como um filme repetido, ela não chorava. Aprendera que chorar deixava a visão embaçada. E na casa onde morava, era perigoso não ver o que vinha pela frente. Era um suspense contínuo que transformava qualquer ruído em ameaça. Márcia, mais uma vez, observava do corredor. Em silêncio. Aqueles olhos duros não piscavam. Thor notou. O rabo parou de balançar. E por mais um dia, tudo pareceu seguir como sempre. Mas só parecia. Porque nas entrelinhas daquele dia comum, algo já começava a mudar. Era raro, mas naquele dia, Augusto chegou antes do pôr do sol. O motor da viatura mal havia desligado, e ele já abria o portão com a chave enferrujada. Thor levantou a cabeça primeiro. Depois Isadora, que dobrava os panos de chão com cuidado exagerado. "Oi, pai", disse ela, com um fio de voz. Ele sorriu de leve, aliviado por vê-la em casa. Não sabia, ou fingia não saber, que o verdadeiro perigo morava ali mesmo. Quando se aproximou, notou algo estranho. A gola da camisa da filha parecia cobrir algo. "O que é isso no pescoço, filha?" perguntou quase sem olhar. Isadora hesitou, puxando a blusa mais para cima. "Foi na escola, me empurraram na hora do recreio." Mentiu. Márcia surgiu na hora, como se fosse parte do script. "Eu vi os hematomas. Achei melhor não te preocupar." Era um teatro cruel, bem ensaiado. Augusto suspirou, como quem ouve uma história previsível demais para questionar. Deixou a mochila sobre a cadeira e sentou no sofá. Já havia visto tanta coisa ruim em seus plantões que, talvez, não quisesse enxergar que a própria casa podia esconder uma história mais dolorosa do que qualquer ocorrência policial. E esse auto-engano era a peça-chave de uma narrativa cheia de emoção, suspense e silêncio. Márcia seguiu para a cozinha e ligou o liquidificador como se tudo estivesse normal. Isadora foi guardar os panos dobrados, os olhos ainda baixos, os ombros curvados. O ambiente inteiro parecia seguir uma coreografia sombria. Cada gesto era milimetricamente planejado para evitar confronto. É assim que muitas crianças vivem, andando em ovos dentro da própria casa, torcendo para ninguém perceber. À noite, durante o jantar, Márcia serviu o prato preferido de Augusto. Era um clássico jogo psicológico. Comida quente e mentira. Fria. "Hoje ela ficou mais quieta, acho que está triste por causa da escola", disse. Ele olhou para a filha e balançou a cabeça. "Tem que se impor, Isa." A menina apenas assentiu. O prato esfriava diante dela, e com ele, mais um pedaço da infância era engolido sem mastigar. Thor permaneceu deitado ao lado da mesa. Não comia, só observava, como se soubesse que algo, naquela noite, estava errado. De tempos em tempos, seus olhos encontravam os de Isadora, como se dissesse: "Se acontecer de novo, eu tô aqui." Era uma história emocionante em silêncio, entre um cão e uma menina que já havia perdido a confiança em adultos. Antes de dormir, Augusto se trancou no quarto com o rádio da PM ligado. Reportagens sobre assaltos, perseguições, acidentes. Tudo parecia mais fácil de lidar do que a angústia estampada no rosto da filha. Às vezes, o coração de um pai se protege do que não quer aceitar. E é aí que mora o perigo. No conforto da negação. No medo de perguntar o que não se quer ouvir. Enquanto isso, Isadora arrumava a cama com um cuidado quase ritual, as pontas do lençol esticadas, o travesseiro alinhado. Era como se manter tudo em ordem fosse a única forma de controlar o caos dentro de si. Uma rotina cativante de sobrevivência, onde cada mentira engolida era mais um tijolo no muro que a separava da verdade. E por trás desse muro, algo já se movimentava. A madrugada chegava com um vento frio e sussurrante. Isadora levantou da cama sem fazer barulho, o coração acelerado.
os pés descalços sentindo o piso gelado. Saiu para o quintal com passos leves, como quem busca ar em meio à opressão. Lá fora, o céu nublado escondia as estrelas. Mas ela não se importava. Só queria um lugar onde pudesse respirar sem medo. Um canto só dela, onde não precisasse fingir. Thor veio logo atrás, em silêncio. Aproximou-se devagar e encostou o focinho na perna da menina. Ela se agachou e o abraçou, forte, como se aquele cão fosse a única âncora naquele mundo sem chão. Você é o único que fica comigo quando eu tô com medo, sussurrou com a voz embargada. O cão não respondeu. Só ficou ali, firme, presente como sempre. Era uma amizade que dispensava palavras. Augusto, coberto com um velho cobertor de quartel, percebeu a movimentação e foi até o quintal. Encontrou a filha ali, abraçada ao cachorro, com os olhos perdidos no escuro. Sentou-se ao lado dela. O silêncio entre pai e filha durou mais que qualquer conversa. Ele sabia que algo não estava bem, mas não sabia como começar. Ou talvez, no fundo, tivesse medo da resposta. Se precisar me contar alguma coisa, tô aqui, disse ele quase num sussurro. Isadora virou o rosto devagar, os olhos marejados, mas o lábio firme. Tá tudo bem, pai, mentiu de novo. E essa foi a frase que doeu mais em Augusto. Talvez porque soubesse que não era verdade. Mas ele não insistiu. Apenas ficou ali. Porque às vezes o silêncio também é um pedido de ajuda. O vento aumentou. As árvores balançavam como testemunhas silenciosas daquele momento. Era uma cena de uma história emocionante, daquelas que não se esquecem. A dor, o medo, a tentativa de aproximação, tudo se misturava. E no meio disso, uma menina que aprendeu cedo demais a esconder o que sentia. Uma criança que guardava dentro de si um mar revolto de segredos. Thor encostou o corpo no de Isadora, aquecendo-a. Ela deitou sobre ele como fazia quando era menor, antes que tudo começasse a desmoronar. Era um gesto pequeno, mas carregado de emoção. E naquele instante, enquanto o pai observava calado, era como se todos soubessem que ali havia muito mais do que uma noite fria. Havia uma ferida aberta, invisível, mas pulsante. Augusto olhou para a filha mais uma vez, como se tentasse decifrar um código. Você tem certeza que tá tudo bem? Perguntou de novo. E ela, com um meio sorriso, apenas disse: Tenho, pai. Não havia lágrimas, não havia abraço. Só um abismo entre dois mundos. Um pai que queria acreditar e uma filha que já não acreditava mais em ninguém. Antes de voltarem para dentro, Isadora lançou um último olhar para a janela da cozinha. Lá dentro, no escuro, dois olhos brilhavam com ódio. Márcia observava, quietinha, imóvel, como uma sombra prestes a se mover. E naquele instante, algo dentro de Isadora se apertou, porque ela sabia. A noite estava acabando. Mas o dia seguinte traria uma nova ameaça. A porta rangeu levemente quando Augusto e Isadora voltaram do quintal. Thor foi o último a entrar, atento, farejando, o ar como se algo estivesse fora do lugar. Isadora caminhou até o quarto, mas antes lançou um olhar por sobre o ombro. A janela da cozinha estava escura, mas ela sentiu. Tinha alguém ali. Um arrepio correu por sua espinha. Não era só impressão. Ela sabia que Márcia a observava. Márcia estava parada no breu, com os olhos acesos como brasas. Não piscava, não se mexia. Só assistia como quem assiste a um inimigo planejando fugir. A imagem era assustadora e, ao mesmo tempo, carregada de suspense. Aqueles segundos congelados entre as duas pareciam um duelo mudo. Um aviso. Eu vi. E não gostei. Era a promessa de que a dor ainda não tinha acabado. Isadora fechou a porta do quarto, mas o olhar da madrasta ainda queimava dentro dela. Sentou na cama sem trocar de roupa. Thor deitou ao lado, respirando devagar, mas com o focinho em alerta. A menina passou a mão sobre o pelo do cão como quem se segura para não desabar. Aquele silêncio não era paz. Era o tipo de silêncio que antecede a tempestade.
Na cozinha, Márcia continuava parada. A luz da geladeira acendeu quando ela abriu a porta, como um foco de palco revelando a vilã. Pegou um copo d'água e bebeu sem tirar os olhos da direção do quarto da menina. Sua mente fervilhava. O que ela contou para ele? O que ela... Sabe que eu não sei? A paranoia começou a crescer, e com ela uma fúria silenciosa e venenosa. Naquele instante, algo mudou dentro de Márcia. Já não era apenas raiva. Era necessidade de controle. Ela precisava garantir que Isadora continuasse calada, submissa, com medo. A ideia de perder esse poder a deixava fora de si. E era exatamente isso que tornava a situação ainda mais perigosa. Uma história emocionante se aproximava de um ponto sem volta. E ninguém, exceto Thor, parecia sentir o que vinha pela frente. Lá no quarto, Isadora não dormia. Olhava para o teto, contando as rachaduras. Cada uma representava um dia que havia sobrevivido ali. Pensava em como a vida podia ser diferente. Pensava em como seria se o pai tivesse acreditado. Pensava em como seria se ela tivesse coragem de contar. Mas cada pensamento era interrompido por um medo maior. E se ela descobrir que eu falei? Thor levantou devagar e foi até a porta. Deitou ali como sentinela. Seus ouvidos captavam cada passo pela casa, cada suspiro que escapava. E naquela madrugada abafada, ele sabia. Havia algo no ar. Não era o cheiro de comida, nem o barulho de rotina. Era tensão pura. E como cão treinado, ele conhecia bem esse tipo de clima. Era o clima de antes do confronto. Na sala, Márcia apagou a luz, mas antes de subir, olhou para o corredor vazio e sorriu. Um sorriso frio, vazio, perigoso. Ela sabia que o dia seguinte seria decisivo. E mesmo que não tivesse dito uma só palavra, Isadora entendeu. O que viria não seria só mais um dia comum. Seria o dia em que a linha entre o medo e a coragem seria colocada à prova. O som dos saltos batendo no chão cedo demais para uma manhã de sábado fez Thor se levantar imediatamente. Isadora, ainda com os olhos entreabertos, soube, antes mesmo de ver, algo estava errado. A porta do quarto escancarou como um tiro. O que você disse para ele, hein? Ele berrou Márcia com os olhos vidrados. Era como se uma bomba tivesse explodido dentro da casa. O terror recomeçava, e dessa vez com mais fúria. Antes que pudesse responder, Isadora foi puxada pelos cabelos com tanta força que caiu do colchão. Você acha que eu sou idiota? Que não percebo quando alguém tá de falsidade comigo? O rosto da madrasta parecia deformado de tanto ódio. Era uma cena difícil de ver, mas impossível de esquecer. Uma história emocionante pela brutalidade e também pelo desespero mudo da menina, que só queria viver em paz. Isadora gritou, não de dor, mas de medo. Um grito curto, seco, como um soluço gritado. Márcia a empurrou contra a parede. O impacto fez um quadro cair e estourar no chão. A madrasta saiu em disparada pelo corredor, pisando em cacos, indo direto ao armário da lavanderia. Hoje você vai aprender a calar essa boca de vez, vociferou. E o barulho do cinto sendo puxado ecoou pela casa como um trovão prestes a cair. Thor se posicionou diante da porta. O corpo tenso, as orelhas baixas. Ele rosnava baixo, quase imperceptível. Sabia o que viria. Sentia o cheiro da adrenalina no ar. Era como os dias de ronda, mas agora era pessoal. E naquele instante, como em toda história cativante, havia uma escolha: observar ou agir. E ele já sabia a resposta. Márcia voltou, com o cinto enrolado na mão. Estava possuída. Não havia mais máscara de dona de casa exemplar, nem controle. Só fúria, vingança e ameaça. Acha que eu vou deixar você destruir a minha vida? Seu projeto de órfã ingrata. A frase bateu mais forte do que o golpe que viria. E Isadora, encostada na parede, com o braço levantado em defesa, sentia que aquele seria o limite.
Thor avançou 3 passos. O chão tremia sob suas patas. O rosnado agora era audível. Ele esperou, observou, cada músculo do corpo pronto para explodir. E quando o braço de Márcia se levantou com o cinto, ele partiu. Foi rápido, certeiro como um raio de justiça. Não havia mais dúvida. A história estava prestes a virar. Uma surpresa que ninguém ali esperava. Isadora fechou os olhos no reflexo do medo. Esperava o golpe, o choro, a dor. Mas tudo o que ouviu foi um grito diferente. E quando abriu os olhos, Márcia estava no chão. Thor sobre ela. O cinto no canto. Era uma cena inacreditável. Uma mistura de emoção e alívio que tomou conta da menina, ainda em choque. Tremendo, ela pegou o telefone da sala com as mãos suadas. Pai, volta para casa. Agora, por favor. A voz mal saiu, mas foi o bastante. Do outro lado da linha, Augusto soube. A urgência não estava nas palavras, mas no tom. E naquele momento, tudo o que havia sido evitado ia finalmente vir à tona. O silêncio que seguiu o ataque foi mais ensurdecedor que o grito. Thor permanecia em cima de Márcia, os dentes cravados no braço dela, os olhos atentos, o peito arfando rápido. Era como se cada segundo fosse medido, pronto para reagir a qualquer movimento. Márcia gritava, contorcia-se no chão, mas não conseguia se desvencilhar. Pela primeira vez, ela conhecia o medo que tanto causava. Isadora recuou, encostando-se à parede, ainda sem entender direito o que tinha acontecido. O cinto estava jogado no canto da sala. Thor mantinha a pressão. Só soltou quando teve certeza de que ela não oferecia mais ameaça. A madrasta caiu de lado, ofegante, coberta de sangue e fúria. O cão deu 2 passos para trás e se posicionou, diante de Isadora, como um escudo. Aquilo era mais do que proteção. Era lealdade pura. A menina, mesmo tremendo, conseguiu se mover. Pegou o telefone da sala com as mãos trêmulas. O número do pai já estava memorizado. Pai, volta para casa. Agora. Por favor. Ela nem percebeu o choro escorrendo no rosto. Thor, ao seu lado, olhava para a porta, como se já esperasse a chegada do reforço. Era como num filme de suspense, onde a virada finalmente começa. Do outro lado da cidade, Augusto atendeu no primeiro toque. Isadora! Disse com a voz ainda rouca. Mas não houve explicação, só o tom, o medo, a urgência. Ele desligou e correu. O rádio da viatura ainda estava ligado, mas nada ali importava mais. Porque naquele momento, o que estava em jogo era o que ele mais havia ignorado. A própria filha. Enquanto isso, na casa, Márcia se arrastava até o sofá segurando o braço mordido. Murmurava coisas desconexas entre dor e revolta. Esse cachorro vai pagar, vocês dois vão pagar. Mas a ameaça já não tinha mais peso. Não ali. Não depois do que aconteceu. Era uma cena forte, de uma história emocionante que havia saído do controle. Isadora ainda estava em choque, mas em seus olhos havia algo novo. Algo que antes não existia. Uma mistura de medo e coragem. Ela não havia dito uma palavra, mas agora sabia que o silêncio não era mais necessário. Thor se deitou ao seu lado. Ofegava, mas não parecia ferido. Estava ali, inteiro. Como um herói que faz o que precisa ser feito mesmo sem medalhas. A vizinha da frente apareceu no portão. Tinha ouvido os gritos. Tá tudo bem aí? Perguntou, assustada. Isadora olhou rápido, mas não respondeu. Não porque não queria, mas porque naquele momento a resposta ainda estava a caminho. Um carro se aproximava. As luzes da viatura refletiam no portão verde. Era ele, o pai dela. E naquele instante a história mudou de tom. O suspense deu lugar ao acerto de contas. A surpresa tomou conta da rua. O que antes era invisível agora ganhava voz, forma, consequência. E Thor, deitado, com os olhos ainda atentos, sabia. O que começou com um rosnado agora viraria uma tempestade. Augusto desceu do carro com o instinto de policial em alerta total.
arma na cintura, olhos girando rápido. Mas ali, no chão da sala, a cena que encontrou desmontou qualquer postura tática. Márcia caída, com o braço ensanguentado. Isadora, encolhida no canto, tremendo. Thor parado entre as duas como uma sentinela. O silêncio daquela sala pesava como chumbo. Que diabo aconteceu aqui? Gritou ele, sem nem saber para onde olhar primeiro. Thor não se moveu. Só baixou levemente a cabeça. Isadora, com a voz embargada, respondeu: Ela ia me bater de novo, pai. Augusto encarou a filha. Depois viu o cinto no chão, a parede marcada, o braço mordido. A ficha caiu como um raio. Tudo o que ele não quis ver estava ali, escancarado. Ela cuidava de você, tentou dizer, como se ainda houvesse alguma desculpa. Mas ao ver os hematomas no pescoço, o corte no dedo, os olhos vermelhos da filha, ele entendeu. Não tinha mais como negar. A história incrível que sua mente inventou, de uma casa em paz, de uma mulher dedicada, desmoronava diante dos seus próprios olhos. A verdade era cruel, mas era irrefutável. Márcia tentava falar, mas a dor a calava. Foi esse maldito cachorro. Ele me atacou do nada. Mas até isso soava falso demais. Augusto se aproximou da filha. Ela já tinha feito isso antes? Perguntou. Isadora hesitou. Engoliu seco. Depois assentiu com a cabeça. E naquele pequeno gesto, ele sentiu a vergonha de anos inteiros. Uma história emocionante que ele devia ter percebido antes, mas não teve coragem. O cão se aproximou de Augusto devagar. Olhou nos olhos dele. Nenhum som, nenhum latido. Só a verdade, cravada na presença dele. A presença de quem fez o que nenhum humano teve coragem de fazer: proteger. Augusto ajoelhou-se e passou a mão na cabeça do cão. Obrigado, parceiro, murmurou. Foi a primeira vez que falou com Thor com respeito de verdade. Naquela noite, a perícia chegou. Tiraram fotos. Recolheram o cinto, os cacos de vidro, os relatos. A história cativante que se escondia nas paredes daquela casa agora estava em relatório. Era oficial. Augusto entregou seu depoimento como quem entrega um peso. E no fim, escreveu algo que nunca achou que teria que escrever: legítima defesa. Mais tarde, sozinho no quarto, ele encarava o distintivo sobre a cama. Não conseguia mais tocá-lo. Como podia proteger tantos lá fora e falhar tão feio em casa? Ele não era mais digno de usar aquela farda. Não depois de ter ignorado os gritos silenciosos da filha. No dia seguinte, escreveu sua carta de desligamento. Não posso ser policial onde falhei como pai. E assim, a casa foi esvaziada. O portão verde fechado pela última vez. Quadros arrancados das paredes. Silêncios carregados de lembranças. A história emocionante de Isadora e Thor tomava um novo rumo. Não era mais sobre dor. Era sobre justiça. E sobre o recomeço que, finalmente, se aproximava. A notícia se espalhou rápido. No bairro, todo mundo fingia surpresa, mas muitos já tinham desconfiado. Ela era tão quietinha, nunca vi a menina sorrindo, disse uma vizinha na padaria. O que antes era boato, agora tinha nome, provas e investigação. A perícia confirmou. Ataque motivado por legítima defesa. A história emocionante que acontecia por trás do portão verde agora era manchete. Finalmente, a verdade veio à tona. Thor foi levado para a avaliação veterinária. Nenhum ferimento, apenas o olhar cansado de quem lutou por alguém que amava. Os peritos registraram que ele agiu de forma precisa, defensiva, sem intenção de matar. Um comportamento que surpreendeu até especialistas. Um cão K9 aposentado que não esqueceu sua missão. Um herói de 4 patas em uma história cativante, cheia de reviravoltas. Augusto, sem uniforme, compareceu à delegacia civil como civil. Não estava mais fardado, nem por dentro. Pediu a exoneração definitiva do cargo.
Não posso prender bandidos e ignorar um dentro da minha casa. O delegado, amigo de longa data, apenas assentiu. Às vezes a justiça começa quando o orgulho termina. E ali, pela primeira vez em muito tempo, ele estava sendo pai antes de ser policial. Márcia foi detida, autuada por maus tratos e agressão. Mesmo ferida, não mostrou arrependimento. Ela que provocava, sempre me desafiava. Palavras ocas, que não resistiram às provas. Fotos, laudos, áudios captados por um vizinho. Tudo se encaixava. A história incrível que ela montou por tanto tempo desabou com a força dos fatos. E ninguém mais podia defender o indefensável. Isadora foi levada para a avaliação psicológica, acompanhada de assistentes sociais. Pela primeira vez, alguém perguntou de verdade: "O que você sente?" Ela demorou a responder. Estava reaprendendo a existir sem medo. Era como andar pela primeira vez depois de um tombo. Mas ali, com Thor ao lado, ela sabia. Era o começo de algo novo. Uma nova versão da mesma história emocionante, só que sem dor. O Conselho Tutelar encaminhou o caso, com prioridade. Escolheram um abrigo temporário até que Augusto regularizasse a guarda. Mas ele não hesitou. "Minha filha vai comigo. E o Thor também." Foram dias de papeladas, audiências e entrevistas. Mas cada minuto valia a pena. Porque agora, ele lutava. Não por um fuzil ou uma operação, mas por amor. A imprensa chegou a cobrir parte do caso. "Menina salva por cão K9 de ex-policial." Virou manchete em sites locais. Havia quem achasse exagero, outros milagre. Mas para quem viveu aquilo tudo não era nenhum nem outro. Era apenas o resultado de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Uma verdade que latia, protegia e ficava ao lado de quem mais precisava. Quando a última caixa foi colocada no carro, Augusto trancou a porta da antiga casa com um alívio estranho. Aquela não era só uma mudança de endereço. Era o fim de um ciclo, o fim de uma prisão emocional. E, ao mesmo tempo, o começo de uma história cativante que agora poderia ser escrita com liberdade. Mas ainda havia um último trecho. A estrada à frente. A caminhonete seguia pela estrada de terra, levantando poeira no retrovisor. Isadora, no banco de trás, olhava pela janela como quem tenta entender o que está deixando para trás. O portão, verde, a casa, os gritos, o cinto, tudo parecia distante, embora ainda vivesse dentro dela. Ao lado, Thor dormia encostado em seu joelho, como sempre fazia nos dias difíceis. E mesmo no silêncio, a presença dele bastava. "Para onde a gente vai?" Ela perguntou sem tirar os olhos da paisagem que passava. Augusto olhou pelo espelho e respondeu com firmeza: "Para onde ninguém mais vai te machucar." Não era só uma frase. Era uma promessa. Uma frase simples, mas carregada de emoção, feita para cicatrizar o que nunca deveria ter sido ferido. Isadora encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Pela primeira vez, com paz. A estrada era longa, mas leve. Cada quilômetro era um passo para fora do pesadelo. Augusto dirigia com as mãos firmes no volante, mas o coração mais leve do que em anos. Thor, mesmo deitado, mantinha as orelhas em alerta. Ele sabia que agora o perigo havia ficado para trás, mas sabia também que sua missão não terminava ali. Porque proteger nunca é só sobre reagir, é sobre permanecer. O novo lar era simples, mas cheio de possibilidades. Uma casinha de interior, quintal grande, com árvores onde o vento dançava diferente. Ali, Isadora teria seu próprio quarto. Escolheria a cor das paredes. Plantaria girassóis se quisesse. Coisas pequenas, mas que, para quem viveu sob medo, eram gigantes. A história emocionante agora ganhava capítulos suaves. E isso por si, só, era um milagre cotidiano. No primeiro café da manhã, Isadora comeu rindo. Riu de verdade. Riu alto. Augusto derrubou o leite de tão surpreso.
Assim você me mata do coração, menina, disse ele sorrindo com os olhos cheios. Foi um momento pequeno, mas marcante. Era a confirmação de que a menina ainda existia ali, mesmo depois de tanto sofrimento, e que ela começava aos poucos a florescer. Thor corria pelo quintal, latindo para os galhos como se fossem bandidos. Isadora o chamava com um assobio agudo e ele voltava na hora. Era como se soubessem que juntos haviam vencido uma guerra que ninguém mais viu. E cada manhã era uma vitória. Cada tarde uma recompensa. Uma história cativante com final em construção. Augusto, em uma tarde, encontrou um caderno antigo da filha. Nele havia desenhos, uns tristes, outros cheios de cor. Um deles chamava a atenção, ela e Thor juntos de capa de super-heróis. É disso que você se lembra? Perguntou. Ela sorriu. Do que ele fez por mim, sim. Era ali que morava a surpresa. Apesar de tudo, o que ficou foi o amor. E assim, sem olhar pelo retrovisor, eles seguiram. Porque certas histórias incríveis não precisam ser esquecidas. Precisam ser ressignificadas. Isadora não era mais só a menina que sofria. Era a menina que sobreviveu. Que foi salva. Que agora escrevia sua própria história. Uma história emocionante, feita de recomeços com final aberto e cheio de esperança. E agora me diz, quantas histórias como a de Isadora ainda estão escondidas atrás de muros altos e sorrisos forçados? Quantas crianças silenciam a dor por medo de não serem acreditadas? Essa história emocionante é real. E infelizmente não é a única. Mas ela também prova que às vezes a coragem pode vir de onde a gente menos espera. De um olhar atento, de um rosnado firme, de um amor que protege, até com os dentes. Se você tivesse vivido essa história, teria percebido os sinais, acreditaria na palavra de uma criança, ou teria feito como tantos e virado o rosto. Me conta aqui nos comentários o que você faria no lugar do pai. Você acredita que o Thor merece ser reconhecido como herói? E, mais importante, você já conheceu alguém que foi salvo por um animal? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se essa história te tocou, se te fez refletir, se te deu arrepios, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa abrir os seus olhos. Porque às vezes, uma história como essa pode salvar outras.